Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que têm acompanhado o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. O meu nome é Fabiana e eu estou acompanhando vocês com essa disciplina. E aqui os meus alunos aí, ou todos vocês que estão acompanhando o conteúdo do 8º ano. Estão curiosos para saber o que nós vamos trabalhar? Vejam aqui o conteúdo da aula. Vamos trabalhar propriedade dos trapézios. Você se recorda que figura geométrica é essa, não é verdade? Não? Meu Deus! Então calma que a gente vai recordar. Iniciando, eu trouxe para vocês, olha, os quadriláteros. Nós trabalhamos com os quadriláteros notáveis e aprendemos também sobre os trapézios. Aqui temos os trapézios, isósceles, retângulo, escaleno. Se recordou? Não. Vamos aprender um pouquinho mais sobre estes aqui, né? Os trapézios. Por quê? Os paralelogramos, a gente já viu as propriedades, que seria o paralelogramo, quadrado, retângulo, losango. Agora veremos sobre os trapézios, que também têm propriedades muito importantes para a gente depois aplicar e descobrir valores desconhecidos. Tudo bem? Continuando, eu trouxe para vocês. Observem aí. Esse trapézio que tem dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos, ele é o trapézio retângulo. Não é verdade? Ele tem aqui, olha, dois ângulos de 90 graus. Ele tem uma base menor, uma base maior e uma altura. Aqui eu tenho também o trapézio isósceles. Quem é o isósceles? Ele tem uma base menor, ele tem uma base maior. Ele foi traçado aqui para você uma altura, mas a altura não é nenhum dos lados. A altura ela é traçada para a gente observar e ela sempre forma um ângulo de 90 graus com as bases. Tem especialmente esses dois lados que não são paralelos e que são congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida. Tudo bem? E temos ainda o trapézio isósceles, escaleno. Qual é o trapézio escaleno? É o trapézio que tem 4 medidas diferentes. Essas medidas aqui são todas diferentes. Tem as duas bases que são paralelas, base menor e base maior, mas tem aqueles outros dois lados que não são paralelos e também não são congruentes, diferente do isósceles. Tranquilo? Já aí tiveram uma familiaridade com cada um desses trapézios? Vou continuar. Vamos analisar as características de cada um? Vamos entender como cada um funciona e quais as propriedades que eles nos apresentam? Continuando, eu trouxe então para vocês mais especificamente sobre o trapézio retângulo. Vamos analisar este trapézio retângulo. Ele tem duas bases, a base maior e a base menor. E essas bases são paralelas, nunca vão se encontrar, não é verdade? Além disso, um dos lados do nosso trapézio, ele é a altura do trapézio. E ele forma com as bases dois ângulos de 90 graus. Por isso mesmo ele recebe esse nome, trapézio retângulo. Vem da nomenclatura ângulo reto. É o trapézio no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases, que é a nossa altura aqui, o nosso A. O lado AE, nós temos aqui, certo? A nossa altura é perpendicular a essas bases AD e CE. Tranquilo? O que mais que a gente pode analisar? Quando você olha para um trapézio retângulo, você sabe, aliás, nós já devemos ter em nossa mente, que todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos deles é de 360 graus. Você sabe, então, que esses 4 ângulos dados
tem que totalizar em 360. Se aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, fica bem simples, mas tranquilo de eu encontrar os outros valores. E vocês vão perceber que um é obtuso e o outro é agudo. Mas a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Trouxe também o trapézio isósceles. Voltando, você se recorda. Ele tem duas bases, a maior e a menor, que são lados paralelos que nunca se encontram. Dois lados não paralelos que são congruentes. Por que que são congruentes? Eles possuem o mesmo tamanho. Se eu disser que aqui tem 10 centímetros, tenho absoluta certeza que do outro lado também tem 10. Aqui, então, é o trapézio no qual os lados não paralelos são congruentes. Compreenderam? Temos mais informações. Temos informações com relação aos seus ângulos. Isso mesmo. Aqui, olha, o trapézio isósceles, ele tem ângulos da base iguais, congruentes. Este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a esse. Muito bom da gente saber, porque depois vai facilitar cálculo para a gente encontrar aí outros valores. Continuando, as propriedades do trapézio isósceles, que eu já até adiantei. Olhe o trapézio. Os ângulos da base são congruentes. Acabei de falar para vocês. Você tem o ângulo menor aqui, A, é igual ao ângulo B. O ângulo D é igual ao ângulo C. São congruentes. E vocês precisam, guardar a informação de que todos esses 4 ângulos juntos têm um total de 360 graus. Mas se aqui eu disser que vale x, tenho uma certeza, aqui também vale x. Se eu disser que aqui vale y, aqui também vale y. Tranquilo? Vou continuar. Mais propriedades do trapézio isósceles. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Não se recorda o que são diagonais? Ah, não acredito. Eu vou traçar uma linha aqui de um vértice ao seu oposto. Aqui eu tenho, veja, se eu fizer aqui essa linha, Aqui eu tenho, ó, eu trouxe para vocês, do A até o C, nós temos uma diagonal, e do D até o B, nós temos uma outra diagonal. O que foi dito? Que as diagonais são congruentes. Então, se eu dissesse que essa medida BD, ela tem o valor de 12 centímetros, e eu poderia perguntar, quanto mede o AC? Se eu tenho essa informação na minha memória de que as diagonais de um trapézio isósceles é congruente, são congruentes, aliás, nós temos aqui que também seria de 12 centímetros. Tranquilo? Continuando. A base média de um trapézio. Esse trapézio é o isósceles, então a base média, o que é isso, Fabiana? Base média. Você tem a base maior e tem a base menor. A base média, o nome fala pra gente. Não seria a média entre a maior e a menor? Exatamente a metade? Aliás, soma as duas e divide por 2, não é assim? Tirar a média disso? Eu trouxe para vocês. O segmento cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos é denominado base média do trapézio. Analise esses lados que não são paralelos. Se eu pegar e dividir eles ao meio, essa linha que eu traçar aqui, partindo o meio do AD e o meio do BC, será a base média. Analisem, olha aqui. Esta é a base média. Daqui até aqui eu fiz o meio, do B até o C eu fiz o meio. Essa linha é a base média. Claro, base maior, base menor e base média. A medida da base média de um trapézio é igual à metade da soma das medidas das bases do trapézio. Não entendeu? Vamos analisar. Aqui é a base média. Aqui é a base maior.
e aqui é a base menor. Vamos chamar aqui de base média, EBM. O que foi dito? Para eu descobrir a base média, eu tenho que pegar a base maior, somar com a base menor e dividir por 2. Não foi isso que disse? Metade? Ah, que bom! Posso continuar e agora vamos para aquele momento. Nosso praticando. Pega o seu material, seu estojo, caderno, o material a que você faz anotações e acompanha a nossa aula. Tente fazer junto comigo para você aprender. Como eu sempre digo, ver, ouvir, são ações importantes? Sim, mas qual é a mais importante? Fazer, praticar. Então acompanhe e tente fazer comigo os problemas que eu estou apresentando. Em um trapézio, 3 de seus ângulos medem 78 graus, 102 graus e 98 graus. Determine a medida do quarto ângulo. A gente consegue fazer? Não? Ora, lembra, o que eu preciso aqui, Fabiana, para encontrar a resposta desse problema? Ele me deu, o problema deu para a gente, que um trapézio, e a gente sabe que o trapézio tem quantos ângulos? 4, não é? Um trapézio tem 78, 102 e 98. Quer que eu descubra a quarta medida, o quarto ângulo. É fácil fazer? Por que é fácil? Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Para descobrir, então, essa medida que nós não sabemos, vamos chamar aqui de interrogação. Para a gente descobrir o valor da interrogação, que é o quarto ângulo, o que eu tenho que fazer? Simples. Nós vamos pegar a medida total e retirar as 3 que nós já temos. Juntas, né? Somadas. Vamos então pegar o 360 graus e vamos retirar aqui a soma das 3 que nós já temos. Olha, 78 graus mais 102 graus e mais 98 graus. Cuidado para não pôr o tracinho debaixo do grau, porque senão vira número ordinal e não grau. Tudo bem? Aqui nós temos, vamos fazer primeiro aquela soma, o parênteses primeiro. Vamos somar 102 com 98, 200. 200 com 78, 278 foi o total dos 3 que eu já tenho. Vamos descobrir o quarto? 278 para 300 é 22, não é 22? E 22 para 300, para chegar agora no 360, eu usei mais 60. 60 com 22, o que nós temos? 82 graus. Seria a medida do quarto ângulo. Compreenderam? Sim? Posso ir agora para o segundo exercício? Então venha comigo. Determine a medida X indicada na figura. Fabiana, mas esse é mais fácil ainda. O seu trapézio retângulo já está tão óbvio as medidas para você, está? Você sabe aqui que o nosso ângulo D é de 90 graus? Porque ele é um trapézio retângulo. E aqui também que o nosso A é de 90 graus? Já vamos descartar quanto? Vamos descartar 180, que já estão colocados. E o que a gente sabe? Que o ângulo C mais o ângulo B tem que dar os outros 180, concorda? Se aqui esses dois já formaram 180, esses outros dois juntos têm que formar 180, para que o total seja de 360 graus. Como nós vamos fazer? Tão simples. Se esses dois devem medir juntos 180, como que eu vou descobrir o X? Basta eu pegar aqui o total dos dois juntos. Não estou fazendo com os 4, viu, pessoal? E nada impede que você faça com os 4. 360, menos 90, menos 90, não, não precisa, né? Você sabe que não precisa. Então, 180 menos 118 graus.
Qual que é a medida? Qual é o valor? 62? Exato. Então, o nosso x mede 62 graus, é um ângulo agudo, aquele que é menor que 90 graus. Compreenderam? Posso passar para o próximo? Então, já vai aqui. Nossa, esse parece ser mais difícil. Vamos lá. A figura a seguir é um trapézio isósceles. Sabendo que AM está contido na bissetriz do ângulo A e BM está contido na bissetriz do ângulo B. Determina a medida x indicada. Ih, Fabiana, agora você colocou um nome diferente e eu preciso me recordar o que significa, porque senão não saio do lugar. É verdade, não sai do lugar. Vamos entender. Primeiro ele disse que o trapézio é isósceles. O que quer dizer que é isósceles? Que de A até D tem a mesma medida de B até C. AB é a base maior, CD é a base menor. Muito bem. Se ele disse que é um trapézio isósceles, ele deu para a gente o ângulo D e o ângulo C. Você de casa consegue descobrir o ângulo A? A gente consegue descobrir o ângulo todo. Consegue? É claro. E o ângulo B, nós também conseguimos? Também, porque se eu descubro o A, significa que eu descubro também o B. Os ângulos da base não são congruentes? Ah, então o ângulo A, ele é congruente com o ângulo B. Ele tem o mesmo valor. E como que eu descubro? Volto no total. O total não é 360? Não é isso? Se eu já tenho 360, que é o total, e nós já temos aqui 2 formados, esses 2 juntos dão quanto? Excelente. Vamos juntar os 2 aqui. Opa, perdão que eu estou colocando uma... Cadê minha... Desculpa, vou pegar aqui minha borracha. Vou apagar, que eu preciso agora, subtração. Eu já tenho 212. Quanto que me sobrou aqui? Me sobrou 148. Não foi isso que me sobrou? 148 não são para esses 2 ângulos? Vou dividir por 2 e vou descobrir que cada ângulo, o A ou o B, vale 74 graus. Ok, então já descobri que o A todinho vale 74, que o B todinho vale 74. Aí, o que eu faço? Muito simples, ele disse pra gente que de A até M e de B até M é a bissetriz. O que é a bissetriz? É a reta que corta o ângulo ao meio. Se o ângulo todo aqui era de 74 e ele foi cortado ao meio, fica fácil, não fica? Qual que é a metade de 74? 37? Ah, que bom! Descobrimos que aqui tem 37, descobrimos que aqui tem 37, descobrir o x agora é moleza. Por quê, Fabiana? Você tem um triângulo. Qual a regra do triângulo? Que a soma dos ângulos internos é sempre 180. Para descobrir o x, não basta eu tirar essas medidas? Ou seja, eu vou pegar 180 e vou tirar o valor total aqui, que é de 74 graus. Vamos descobrir que o nosso x, no caso aqui, a gente está descobrindo é o x, que x é igual a 106 graus. Confere? Você de casa entendeu? Foi um pouco rápido? A gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais esse conteúdo. Tudo bem? Vamos recordar o que a gente estudou hoje? Hoje nós estudamos as propriedades dos trapézios. Vimos aí muitas informações com relação a eles, além das nomenclaturas, o que eles possuem que facilita a gente calcular números desconhecidos. Aprendemos também sobre a base média, aquela base que fica entre a maior e a menor, que se calcula somando as 12 e dividindo por 2. Gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês sejam aqui parte do nosso time campeão.
Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!